Antes de orarmos, vamos tirar um momento para acalmar o coração e ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. Muitas pessoas dizem que querem se aproximar de Deus, mas nem sempre sabem o que isso realmente significa. Se aproximar de Deus não é apenas ir à igreja, fazer uma oração rápida ou lembrar dele quando as coisas ficam difíceis. Se aproximar de Deus é um relacionamento. É viver com o coração sensível à presença dele no dia a dia. É desejar conhecê-lo, ouvi-lo e caminhar com ele de forma constante, não apenas em momentos específicos. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Isso nos mostra que Deus deseja proximidade. Ele não está distante. Ele responde quando damos passos sinceros em direção a ele. O primeiro passo para se aproximar de Deus começa dentro do coração. Antes de qualquer prática, existe um desejo. Ninguém se aproxima de Deus por obrigação. A verdadeira proximidade nasce quando existe fome espiritual. A Bíblia diz no Salmo 42, versículo 1: assim como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse versículo revela um coração que entende que só Deus pode preencher o vazio da alma. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com distrações, conquistas, relacionamentos ou sucesso. Mas nada disso substitui a presença de Deus. Quando o coração começa a desejar mais o Senhor, a caminhada com Ele se torna real e viva. Se aproximar de Deus é um desejo do coração, mas existem coisas que podem bloquear essa aproximação. Uma das maiores barreiras hoje são as distrações. Vivemos cercados por barulho, pressa e excesso de informação. E aos poucos Deus vai sendo deixado para depois. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que ocupa mais a nossa atenção acaba ocupando também o nosso coração. Outro impedimento comum é o pecado não tratado. Quando escolhemos manter algo escondido, isso cria distância entre nós e Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque o nosso coração perde sensibilidade à presença dele. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2: as suas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. Deus continua nos amando, mas o pecado não confessado enfraquece a comunhão. E existe ainda um terceiro obstáculo: a religiosidade. Fazer coisas para Deus sem se relacionar com Deus. Cumprir rotinas espirituais sem entrega do coração. Jesus confrontou isso quando disse em Mateus 15, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não busca a perfeição exterior. Ele busca um coração sincero, humilde e disposto a se aproximar dele de verdade. Se aproximar de Deus não é complicado, mas exige intencionalidade. A Bíblia nos mostra caminhos simples, porém profundos, para viver perto do Senhor. O primeiro deles é a palavra de Deus. É através da palavra que conhecemos o coração de Deus. Não dá para se aproximar de alguém que você não conhece. O Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando você se aproxima da palavra, você se aproxima do próprio Deus. O segundo caminho é a oração. Oração não é um discurso bonito. É uma conversa sincera. É abrir o coração diante de Deus e falar com Ele como um filho fala com o pai. Jesus nos deu esse exemplo em Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando disse: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Deus valoriza momentos simples, íntimos e verdadeiros. E o terceiro caminho é o arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudar de direção. É reconhecer aquilo que tem nos afastado de Deus e decidir abandonar esse caminho. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus cresce quando escolhemos andar na luz. Se aproximar de Deus é um passo importante, mas permanecer perto dele é uma caminhada diária. A vida cristã não é sobre momentos isolados de fé, mas sobre constância. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 4: permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Deus significa viver conectado a Ele todos os dias, não apenas quando precisamos de algo. Isso acontece quando aprendemos a depender de Deus em tudo, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Quando consultamos o Senhor, quando ouvimos Sua voz, quando buscamos Sua direção antes de agir. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensinam: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Permanecer perto de Deus também exige sensibilidade espiritual. É aprender a perceber quando algo começa a esfriar o nosso coração. É não ignorar os pequenos alertas do Espírito Santo. Quando mantemos uma vida simples, humilde e dependente, a presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser uma realidade diária. Talvez enquanto você ouvia essa mensagem, Deus já começou a falar com seu coração. Talvez você percebeu áreas da sua vida onde se afastou do Senhor sem nem perceber. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito profundo. Se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Coloque sua atenção em Deus. Deixe de lado as distrações e apresente o seu coração diante dele. Não importa onde você esteja ou como você se sente neste momento. Deus está perto de você agora. A palavra diz que ele se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade. Vamos orar juntos. Senhor Deus, neste momento eu me coloco na tua presença. Eu paro tudo e o que estou fazendo agora para reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor é santo, o Senhor é fiel e o Senhor está aqui comigo. Pai, eu sei que o teu desejo sempre foi relacionamento, não distância. Eu sei que o Senhor nunca se afastou de mim, mas eu reconheço que muitas vezes fui eu quem me afastou do Senhor. Hoje, com um coração sincero, eu escolho voltar. Eu escolho me aproximar de ti, não com máscaras, não com palavras bonitas, mas com verdade. Senhor, examina o meu coração agora. Se existe em mim algo que tenha ocupado o lugar que pertence somente a ti, mostra-me. Se existem distrações, hábitos, pensamentos ou atitudes que têm esfriado a minha comunhão contigo, eu te peço, revela e remove. A tua palavra diz no Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu faço dessa palavra a minha oração agora. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de viver uma fé superficial. Eu me arrependo das vezes em que falei contigo, mas não te ouvi. Das vezes em que pedi a tua ajuda, mas resisti à tua vontade. Lava o meu coração. Purifica a minha mente. Renova dentro de mim o desejo pela tua presença. Como diz a tua palavra em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que o meu coração volte a ter prazer em estar contigo. Senhor, eu não quero apenas saber sobre ti. Eu quero te conhecer. Eu não quero apenas ouvir falar da tua presença. Eu quero viver nela. Ensina-me a separar tempo para estar contigo. Ensina-me a buscar a tua palavra com fome. Ensina-me a falar contigo em oração e a ouvir a tua voz no silêncio. Eu entrego a ti a minha rotina, os meus pensamentos, as minhas decisões e o meu futuro. Eu declaro, pela fé, a promessa de Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu me aproximo agora, confiando na tua graça, não nos meus méritos. Senhor Jesus, conduz a minha vida, me puxa para mais perto. Não me deixe confortável longe da tua presença. Que o meu coração volte a queimar por ti, que a minha fé seja viva, que o meu relacionamento contigo seja real. Eu entrego tudo a ti agora, confiando no teu amor e na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém aqui nos comentários como um ato de fé. Isso é uma forma de dizer, Senhor, eu recebo essa palavra para a minha vida. Se você sente no coração o desejo de se aproximar mais de Deus, ou se precisa de uma oração específica, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Nós vamos ler e orar por você. Nunca se esqueça,
Deus não rejeita um coração sincero. Toda vez que você dá um passo em direção a Ele, Ele se aproxima de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e te conceda paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém.